no coração do mundo, em uma estreita faixa de terra que muitos podem considerar insignificante para as grandes potências da terra, encontra-se uma nação única. Não é o mais extenso, nem mesmo os mais populosos. Não possui grandes reservas naturais. No entanto, seu nome ressoa fortemente em todos os cantos do planeta. Sua existência é desconfortável, sua persistência é intrigante e sua história é desconcertante. De que nação estamos falando? De Israel, o povo da aliança, o povo escolhido por Deus. Uma nação antiga cuja história influenciou profundamente o curso da humanidade. Um país pequeno em território, mas imenso em significado. Um povo cuja mera existência desperta paixões intensas, alianças estratégicas, teorias da conspiração e um ódio que atravessa gerações. Por quê? Por que tantas nações o rejeitam? Por que ao longo dos séculos, do faraó a Hitler, de Nabucodonosor aos regimes atuais, tem havido uma obsessão recorrente em tentar varrer esse povo da face da terra? É apenas uma disputa territorial? Um conflito religioso? Uma questão política? Não. Este conflito vai muito além da questão geopolítica. É espiritual. É a guerra invisível entre a luz e a escuridão. É a história de uma aliança eterna e de uma rebelião global contra o Deus que a estabeleceu. Caro ouvinte, neste documentário iremos percorrer as Sagradas Escrituras, exploraremos alguns dos momentos mais sombrios e reveladores da história e analisaremos as tensões atuais que nos mostram que esse ódio não é casual nem passageiro, é profético. Também veremos como, de acordo com antigas profecias bíblicas, no fim dos tempos, as nações se unirão para invadir e destruir a Terra Santa, cumprindo o que foi predito desde os tempos antigos. Antes de continuarmos, gostaríamos de saber sua opinião. Por que você acha que tantas nações odeiam Israel? Deixe-nos seu comentário. Vamos começar. No Oriente Médio, no centro geográfico da Terra, encontra-se uma nação cercada por inimigos ferozes. Do norte, sul, leste e oeste, as ameaças são reais, persistentes e muitas vezes violentas. Israel hoje é um ponto crítico de tensão internacional, um epicentro de conflito, uma faísca constante de controvérsia global. Mas para entender por que há tanto ódio contra esta nação, é necessário voltar às suas origens. Tudo começa com um chamado divino. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus se dirige a um homem chamado Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Este momento não é apenas o início de uma jornada geográfica, mas também o início de uma história espiritual que daria origem ao povo hebreu. Dos descendentes de Abraão viriam Isaque, Jacó, mais tarde chamado de Israel, e as 12 tribos que formariam a nação. Deus estabelece uma aliança eterna com Abraão. Ele lhe promete terra, descendentes e bênçãos. A terra é Canaã, a prole, uma multidão incontável, e a bênção, o papel de ser um canal de luz para todas as nações. Israel não foi escolhido por mérito, mas pela graça. Não foi por causa de seu tamanho ou poder, mas por causa da vontade soberana de Deus. Mas essa escolha divina, que deveria ter inspirado reverência e admiração, provocou ciúme, ressentimento e, com o tempo, ódio. Desde os tempos antigos até hoje, muitos povos rejeitaram essa escolha, não porque Israel a impôs ao mundo, mas porque o mundo não quer aceitar que Deus tem o direito de escolher. A rejeição de Israel é, em essência, uma rejeição do Deus que o escolheu. É possível que o mundo odeie Israel porque ele representa uma verdade inconveniente? A própria existência do povo hebreu, com sua história, seus milagres e sua restauração, é uma evidência viva de que Deus existe e cumpre o que promete? Se o povo de Israel está de pé hoje, é um milagre divino. Uma pequena cidade no meio de poderes regionais que a superam em número, poder e recursos. Mas nenhuma arma, por mais poderosa que fosse, foi capaz de apagar seu nome. Apesar das constantes tentativas de destruí-lo, Israel permanece,
vidas, ela revida e floresce. Sua existência é prova de que Deus ainda cumpre sua palavra. A história mostrou que não é pelo poder humano, mas pela intervenção divina que Israel se mantém firme. Ao longo da história, essa questão pairou no centro de impérios, religiões, ideologias e movimentos políticos, e ainda hoje, ela continua a ressoar mais forte do que nunca. Para entender por que Israel é tão odiado, devemos olhar não apenas para a história humana, mas para a revelação divina. No Salmo 83, o salmista Asaf registra uma visão perturbadora, um clamor a Deus diante de uma conspiração contra seu povo. Esta não é simplesmente uma coalizão militar ou política. É uma manifestação espiritual de ódio dirigida a Israel e, por extensão, ao Deus de Israel. Leiamos o Salmo 83, versículos 1 a 5. Ó Deus, não fique em silêncio, não te cales, ó Deus, nem fiques parado, pois eis que os vossos inimigos rugem, e aqueles que te odeiam levantam a cabeça. Eles conspiraram contra o seu povo astuta e secretamente, e eles tomaram conselho contra seus protegidos. Eles disseram: vinde, e destruamo-los para que não sejam nação, e que o nome de Israel não seja mais lembrado, porque conspiram juntos em seus corações. Eles fizeram uma aliança contra você. Este clamor é urgente. O salmista percebe uma ameaça iminente, uma conspiração não apenas contra Israel, mas contra o próprio Deus. Não são apenas as pessoas que estão sob ataque, mas seu testemunho, sua aliança, sua verdade na terra. Nações inimigas rugem. Eles não discutem, eles não raciocinam, eles rugem. É um ódio visceral e ancestral. Uma confederação de nações antigas. Mais adiante no Salmo, inimigos como Edom, Moabe, Amon, Amaleque, os filisteus, os habitantes de Tiro e a Assíria são nomeados. Esses povos representam os inimigos geográficos e espirituais que cercam Israel desde os tempos antigos. Muitos estudiosos argumentam que essa aliança não tem um paralelo histórico completo, sugerindo que é uma profecia ainda a ser cumprida. Qual é o objetivo desta confederação? Vamos destruí-los para que não sejam mais uma nação e o nome de Israel não seja mais lembrado. Esta não é uma guerra simples. É uma tentativa deliberada de apagar sua identidade, sua história, sua existência. É um projeto de aniquilação total. Parece radical e é, porque por trás desse ódio há uma mente espiritual maligna, o adversário de Deus. Eles consultaram astutamente e secretamente. Aqui a estratégia do inimigo é revelada a nós. Ele nem sempre ataca com armas visíveis. Muitas vezes isso acontece nas esferas secreta, diplomática, cultural e ideológica. A linguagem é atual: estratégias, reuniões secretas, pactos. Hoje não é preciso lançar uma bomba para atacar Israel. Basta lançar uma resolução na ONU ou uma campanha global de difamação. Hoje, mais do que nunca, o ódio das nações por Israel é evidente. Enquanto a mídia internacional se mobiliza com indignação quando há vítimas palestinas, o sofrimento dos civis israelitas, como os ataques com foguetes de Gaza, as facadas ou os ataques suicidas, recebe pouca atenção e é frequentemente justificada sob o pretexto de uma suposta resistência. Esse preconceito não é novo, mas atingiu níveis alarmantes. A morte de uma criança israelense é minimizada. A imagem de uma criança palestina se torna uma bandeira de protesto global. Por que um padrão duplo tão radical? A profecia do Salmo 83 ressoa mais claramente do que nunca. O que Asaf escreveu séculos atrás não é apenas história antiga. É um raio-x espiritual do que está acontecendo hoje no século XXI. A Organização das Nações Unidas, ONU, que supostamente garante a paz mundial, condenou Israel mais vezes do que qualquer outra nação do planeta. Ainda mais do que regimes como Coreia do Norte, Irã ou Síria. E isso não é percepção. É um fato verificável. Por exemplo, a Resolução 2334 do Conselho de Segurança de 2016 declarou todos os assentamentos israelenses em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ilegais, exigindo que Israel cessasse imediatamente todas as atividades de colonização. Em seguida, a Resolução ES 10/21 de 2023 apelou a uma trégua humanitária imediata em Gaza após os ataques do Hamas.
mas sem condenar o Hamas por iniciar o massacre de 7 de outubro. Em setembro de 2024, a Assembleia Geral exigiu que Israel acabasse com sua presença ilegal em território palestino dentro de 12 meses. Em abril de 2024, o Conselho de Direitos Humanos aprovou uma resolução acusando Israel de usar a fome como arma de guerra, ignorando atrocidades cometidas por grupos terroristas. Em outubro de 2024, um relatório da ONU foi ainda mais sério. Acusou Israel de cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade, destacando especificamente ataques a hospitais e serviços médicos em Gaza e na Cisjordânia. Em novembro daquele ano, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por supostos crimes de guerra. Ao longo dos anos, Israel foi condenado centenas de vezes pela ONU, enquanto as nações onde ocorre tortura, assassinato e perseguição religiosa recebem pouco ou nenhum escrutínio. Por que o único Estado judeu do mundo está recebendo um tratamento tão duro e singular? A resposta não é apenas política, é espiritual. Movimentos como o BDS, boicote, desinvestimento e sanções, se apresentam ao mundo como campanhas por justiça e direitos humanos para o povo palestino. Eles usam uma linguagem atraente: liberdade, igualdade, não violência, consciência global. Mas por trás dessa retórica, o verdadeiro objetivo não é a paz ou a melhoria da qualidade de vida dos palestinos. O objetivo deles é deslegitimar a existência do Estado de Israel. Este movimento nasceu em 2005, inspirado nas campanhas contra o apartheid sul-africano, mas foi rapidamente adotado e promovido por organizações radicais com uma visão clara: fazer de Israel um pária internacional. Sua estratégia consiste em exercer pressão econômica, cultural, acadêmica e diplomática para que Israel fique isolado do mundo moderno, prejudicado em sua economia e marginalizado em todos os espaços globais. O BDS não condena o Hamas ou a autoridade palestina por sua corrupção ou terrorismo, não propõe soluções construtivas nem apela à coexistência. Em vez disso, incentiva empresas a pararem de investir em Israel, artistas a cancelarem suas apresentações em Tel Aviv, universidades a romperem acordos com instituições israelenses e países a imporem sanções diplomáticas e econômicas. Resultado? Pesquisadores israelenses, muitos deles dedicados à medicina, tecnologia ou ciência, foram excluídos dos fóruns acadêmicos internacionais. Músicos e cineastas são pressionados publicamente a não colaborar com o apartheid. Empresas multinacionais fecharam operações em Israel por medo de boicote. Enquanto isso, os palestinos que trabalham para empresas israelenses na Judéia e Samaria, Cisjordânia, que ganham salários muito mais altos do que aqueles em territórios controlados pelo Hamas ou Fatah, estão perdendo seus meios de subsistência. O BDS não os emprega, apenas os usa como uma bandeira política. A hipocrisia do movimento é evidente. Não há campanhas semelhantes contra a China pelo seu tratamento aos uigures, nem contra o Irã pelo abuso de mulheres, nem contra a Síria pelos milhões de mortos na guerra civil. Somente Israel é o alvo deste cerco internacional. O rabino e acadêmico Jonathan Sacks, em sua obra Not in God's Name, explicou que o BDS é uma nova forma de antissemitismo. O judeu individual não é mais atacado como na Europa medieval ou nazista. Agora o judeu coletivo está sob ataque: o Estado de Israel. E o objetivo continua o mesmo: apagar a existência deles. O teólogo judeu messiânico Amir Tsarfati disse: o BDS não busca justiça para os palestinos, ele busca vingança contra o plano de Deus. Porque se Israel for destruído, o mundo poderá dizer que Deus falhou. Esta declaração coloca o foco espiritual onde ele deve estar. Não se trata apenas de economia, mas de profecia. O que torna o caso de Israel único é que nenhum outro país no mundo enfrenta uma campanha global organizada, sistemática e sustentada com o objetivo de eliminá-lo do mapa, tanto física quanto moralmente. É o cumprimento vivo do Salmo 83. É uma guerra moderna com armas ideológicas, legais e diplomáticas, mas com o mesmo espírito antigo de rebelião contra Deus. Porque Israel não é simplesmente uma nação, é um lembrete de que Deus escolhe, promete e cumpre.
Agora, nas redes sociais, o antissemitismo sofreu uma mutação. Agora isso não é expresso com símbolos nazistas, mas com infográficos, hashtags e discursos disfarçados de justiça. Eles se apresentam como defensores dos direitos humanos, mas em essência, reproduzem a mesma mensagem do Salmo 83, apagai o nome de Israel. Durante a guerra mais recente entre Israel e o Hamas em 2025, um padrão que se tornou previsível, mas perturbador, foi revelado. A rejeição internacional massiva de Israel, mesmo quando age em legítima defesa após ataques terroristas indiscriminados. Enquanto organizações como o Hamas dispararam foguetes contra populações civis israelenses e usaram seu próprio povo como escudos humanos, as condenações mais fortes, numerosas e enérgicas foram dirigidas não aos terroristas, mas a Israel. Praticamente todo o mundo ocidental e árabe se manifestou. Da União Europeia aos países da América Latina, Ásia e África, as críticas foram dirigidas à ofensiva israelita, especialmente em Gaza, sem reconhecer o contexto inicial de agressão que motivou a resposta militar. Foram feitos apelos para interromper a operação em Rafah, para evitar uma invasão terrestre e para estabelecer um cessar-fogo imediato, como se Israel não tivesse o direito de proteger seus cidadãos de uma ameaça constante. Presidentes e ministros das relações exteriores usaram termos como desproporcional, crime de guerra e violação do direito internacional. Na França, Emmanuel Macron expressou publicamente sua oposição à operação em Gaza. Na Alemanha, os ataques a Rafah foram descritos como injustificáveis. Espanha, Itália, Irlanda e Bélgica condenaram abertamente Israel e pediram o fim de sua intervenção militar. Países como a Turquia foram mais longe. O presidente Erdogan chamou Israel de Estado terrorista e exigiu seu isolamento internacional. No mundo árabe, a condenação foi ainda mais dura. Egito, Jordânia, Arábia Saudita e outros governos da região chamaram as ações de Israel de violações flagrantes dos direitos humanos. Nos fóruns da ONU, intensificaram-se as vozes que apelam a sanções, bloqueios e julgamentos internacionais contra os líderes israelitas, como demonstrado pelo apoio às decisões do Tribunal Penal Internacional, que emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e altos oficiais militares israelenses. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou-se chocado com o número de vítimas civis em Gaza, não enfatizando que essas vítimas estavam sendo usadas como escudos pelo Hamas, e não proferindo uma condenação proporcional ao massacre inicial de 7 de outubro. O mais revelador de tudo é isto. Poucos países, se é que algum, condenaram o Hamas com a mesma força por assassinar, estuprar e sequestrar civis israelenses. O foco estava no que Israel faz, não no que causou o conflito. O mundo se mobiliza para marchas em apoio à Palestina, mas permanece em silêncio diante dos ataques terroristas contra Israel. Essa assimetria revela algo mais profundo do que diferenças políticas. Ela revela uma raiz espiritual. Israel é a única nação no mundo cuja existência provoca tal nível de rejeição. Toda vez que responde militarmente, mesmo em defesa, é demonizado globalmente. Seus líderes são tratados como criminosos. Seus aliados são pressionados a romper relações. E seu povo também é atacado no exterior, como visto no aumento do antissemitismo nas ruas, nas universidades e nas redes sociais. O especialista em direito internacional Richard Falk, que atuou como relator especial da ONU para a Palestina, argumentou que as políticas de assentamento israelenses violam o direito internacional. Embora sua abordagem tenha sido criticada por ser tendenciosa, ela reflete a narrativa dominante dentro das organizações internacionais. Por outro lado, o teólogo palestino Mitri Raheb argumenta que a ocupação israelense tem profundas consequências éticas e teológicas. Embora ele também tenha sido acusado de usar o cristianismo para apoiar a causa política palestina e distorcer as escrituras. Entretanto, muitos teólogos evangélicos e estudiosos bíblicos como Michael Brown, Amir Tsarfati e Joel Rosenberg apontaram que essa hostilidade em relação a Israel é, em sua essência, um conflito espiritual. Brown diz: o ódio contra Israel não é simplesmente explicado pela política. É uma batalha cósmica,
uma guerra contra o testemunho de que Deus mantém sua palavra. Sarfati acrescenta: Israel não é perfeito, mas é a única nação no mundo que prova que Deus é fiel, e o diabo não gosta disso. Israel é o único país do mundo cujo direito de existir é questionado publicamente. As marchas que pedem do rio ao mar não buscam a coexistência pacífica. Eles buscam a eliminação total de Israel. E lembremos-nos de que o povo judeu foi vítima de pogroms, inquisições, expulsões, do Holocausto e agora de uma guerra moderna disfarçada de diplomacia. Esse ódio não é acidental. É velho, mas não perdeu a força. É espiritual, mas se manifesta em decisões políticas. É profético, mas continua vivo em cada manchete, cada resolução, cada campanha de boicote. Israel não é apenas uma nação, é um sinal. É uma pedra de tropeço para as nações, assim como profetizado em Zacarias, capítulo 12, versículo 3. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a enfrentarem serão despedaçados, embora todas as nações da terra se reúnam contra ela. E você, caro ouvinte, consegue ver a conexão? Você reconhece que o que está em jogo não é apenas uma terra ou uma bandeira, mas o testemunho de que Deus cumpre suas promessas? Porque se Israel existe, então Deus é fiel. E se Deus é fiel, sua palavra é verdadeira. E se sua palavra é verdadeira, então o mundo precisa se arrepender. E isso muitos não estão dispostos a aceitar. Agora, desde o seu início, o povo de Israel tem sido sujeito a uma perseguição constante que transcende o político ou o cultural. É uma história de dor, mas também de sobrevivência milagrosa. A história começa com o povo hebreu escravizado por séculos. O faraó ordenou a morte de todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino, um genocídio infantil que buscava aniquilar seu futuro. No século VI a.C., Jerusalém foi destruída e o templo queimado. O povo foi levado para o exílio. Foi uma ferida profunda. A terra prometida foi tirada deles e a adoração a Deus foi arrancada. Em 70 d.C., os romanos destruíram o segundo templo e dispersaram o povo judeu por todo o império. A diáspora nasceu e, com ela, séculos de marginalização e violência. Na Europa medieval, os judeus foram expulsos de países, confinados em guetos, forçados a se converter ou mortos em pogroms. Durante a Inquisição, eles foram perseguidos como hereges, torturados e queimados vivos. No século XX, o antissemitismo atingiu seu auge com Hitler. 6 milhões de judeus foram exterminados em câmaras de gás e campos de concentração. Foi uma tentativa moderna de apagar o povo judeu da história. Mas Israel ainda vive. Apesar dos faraós, imperadores, inquisidores e ditadores, o povo judeu permanece. Contra toda a lógica humana, ele retornou à sua terra natal em 1948. A existência de Israel é um testemunho vivo de que Deus não esquece suas promessas. Esta não é apenas uma história de sofrimento. É um teste de fidelidade divina, porque o Deus de Israel permanece fiel. Em 1948, após séculos de exílio, perseguição e morte, o povo judeu declarou oficialmente o nascimento do Estado de Israel. Foi um momento histórico, mas também profético. Em poucas horas, as nações árabes vizinhas declararam guerra. Eles queriam apagar o Estado recém-nascido do mapa, mas não conseguiram. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel surpreendentemente derrotou vários exércitos árabes em tempo recorde. E em 1973, durante o Yom Kippur, ele resistiu a um ataque surpresa durante um jejum nacional. As vitórias foram tão impressionantes que muitos ainda as consideram milagrosas hoje. Esse renascimento não é apenas político, é também espiritual. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, falou de um vale de ossos secos que revivem e se erguem como um grande exército. Assim também Israel retornou. Das fornalhas do Holocausto emergiu uma nação viva, forte e determinada. Caros ouvintes, lembremos que esta não é simplesmente uma diferença política ou territorial. Ao longo das décadas, vários líderes do mundo árabe expressaram explicitamente seu desejo de varrer Israel do mapa. Não é uma interpretação ou exagero, são suas próprias palavras.
Em 1988, a carta fundadora do Hamas deixou seu objetivo claro: Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o destrua, assim como apagou outros antes dele. Mais recentemente, em 2023, o alto funcionário do Hamas, Ghazi Hamad, declarou em uma entrevista na televisão: Israel deveria ser varrido da face da terra. É um país de animais que não reconhece nenhum valor humano. É um câncer que deve ser erradicado. Estas não são apenas frases aleatórias. Elas refletem uma ideologia profundamente enraizada que não busca a coexistência ou uma solução pacífica, mas sim o desaparecimento total do Estado judeu. Essa é a mesma mentalidade que ressoa no Salmo 83, onde é profetizado que as nações se unirão para dizer: vinde e destruamo-los, para que não sejam mais uma nação e o nome de Israel não seja mais lembrado. Diante disso, entendemos que o conflito não é apenas geopolítico, é espiritual, porque Israel, por existir, testemunha que Deus cumpre suas promessas, e esse testemunho é o que muitos não conseguem suportar. Mas por que é tão perturbador que Israel tenha retornado à sua terra? Porque sua existência é prova de que Deus cumpre suas promessas. E isso, para um mundo que quer viver sem Deus, é uma pedra de tropeço. Israel não é apenas revivido na terra, mas também é revivido na mensagem eterna do Deus que nunca se esquece do seu povo. Caros ouvintes, a Bíblia nos revela que nos últimos dias, Israel será alvo de crescente hostilidade global. O que vemos nas notícias hoje, resoluções, protestos, ameaças e ataques, não é novidade. É uma profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. No Salmo 83, encontramos a conspiração para exterminar Israel. Os versículos 4 e 5 dizem: eles disseram: venham, vamos destruí-los, para que não sejam mais uma nação e para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Pois eles conspiraram juntos em seus corações. Eles fizeram uma aliança contra você. Esta profecia descreve uma coalizão de nações se unindo com um objetivo claro: varrer Israel do mapa. Não é apenas uma guerra por território, é uma tentativa de eliminar a própria existência deles. O mais chocante é que o versículo 5 revela que esse ódio não é apenas contra Israel, mas contra o próprio Deus. Ao atacar seu povo, eles se rebelam contra ele. Embora alguns acreditem que esta tenha sido uma coalizão histórica, outros intérpretes consideram que se trata de uma guerra futura, distinta da invasão de Gog e Magog. As nações mencionadas acima, Edom, Ismaelitas, Moabe, Amon, Amaleque, Tiro e Filístia, quando analisadas em um mapa moderno, correspondem a regiões como Jordânia, Líbano, Síria, Gaza, Arábia Saudita e partes do Iraque, ou seja, os vizinhos imediatos de Israel. A descrição sugere um conflito regional coordenado, uma aliança de ódio espiritual, onde o alvo não é apenas Israel, mas aqueles protegidos por Deus. Este evento pode ocorrer antes da guerra de Gog e Magog, preparando o cenário profético para um confronto ainda maior. Hoje, essa mesma mentalidade ecoa em movimentos e discursos modernos. Do Hamas a certos fóruns internacionais, o mesmo eco antigo pode ser ouvido: Israel não tem o direito de existir. Mas Deus já o havia avisado. Outra profecia mostra Jerusalém como uma pedra pesada para as nações. Vamos ler Zacarias capítulo 12, versículos 2 e 3. Eis que farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos em redor de Judá, no cerco contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a enfrentarem serão despedaçados, embora todas as nações da terra se reúnam contra ela. Jerusalém se tornará o centro do conflito global. Não é qualquer cidade, é a cidade que Deus escolheu. Será como uma pedra que todos tentarão mover de acordo com seus próprios interesses. Mas ao fazer isso, serão feridos. O texto é claro: todas as nações se unirão contra ela. Já estamos vendo isso. A comunidade internacional está pressionando Israel, tentando dividir Jerusalém e propondo planos de paz que contradizem as Escrituras. Mas Deus colocou Jerusalém como uma pedra que ninguém pode tocar sem consequências. Também, outra profecia mostra o julgamento por tocar em Israel e dividir sua terra. Vamos ler Joel capítulo 3, versículo 2. Reunirei todas as nações,
e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas em favor do meu povo e da minha herança Israel, que elas espalharam entre as nações e dividiram a minha terra. O próprio Deus promete que julgará as nações por 3 motivos: por ter dispersado o povo judeu, por ter maltratado Israel e por ter dividido a terra que ele deu como herança. Hoje vemos quantas nações estão pressionando Israel a entregar partes de suas terras em troca de paz, contradizendo o direito divino. Mas Deus chama isso de um crime que ele julgará pessoalmente. O que ele prometeu eternamente não pode ser dividido. O profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, mostra a guerra de Gog e Magog. Esta é uma das profecias mais impressionantes. Nos últimos dias, uma coalizão liderada por Gog, identificado por muitos como Rússia, juntamente com Irã, Turquia, Líbia, Sudão e outras nações, invadirá Israel pelo norte. Israel estará confiante e será atacado de surpresa. Mas Deus intervirá sobrenaturalmente, com terremotos, fogo do céu e confusão entre os inimigos. Esta não será uma vitória militar para Israel, mas uma manifestação do poder de Jeová para todas as nações reconhecerem. Em Zacarias capítulo 14, versículos 2 e 3 diz: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão violadas. E metade da cidade irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como lutou no dia da batalha. Esta passagem descreve o momento mais crítico para Israel. Jerusalém será cercada e atacada por todas as nações. Será uma tragédia. Mas quando tudo parece perdido, o Senhor sairá para lutar. Como nos tempos antigos, o próprio Jeová se levantará para defender seu povo. Este evento é o prelúdio do retorno glorioso do Messias. Mas antes disso, Israel passará por um fogo de purificação. Agora, a Bíblia anuncia claramente que nos últimos dias, Israel enfrentará sua maior provação, não por causa de uma nação específica, mas por causa de uma figura profetizada desde os tempos antigos, o Anticristo. Este não será apenas um líder político, será um instrumento satânico com poder mundial, e na agenda deles estará a traição final e a perseguição de Israel. Em Daniel capítulo 9, versículo 27 diz: E por mais uma semana ele confirmará a aliança com muitos. No meio da semana, ele interromperá o sacrifício e a oferta. Então, com a multidão de abominações, virá o desolador, até que venha a consumação, e o que está determinado seja derramado sobre o desolador. Esta profecia fala de uma semana, isto é, 7 anos proféticos. O Anticristo assinará um acordo de paz com Israel e outras nações, o que trará aparente tranquilidade. Até mesmo a reconstrução do templo e a restauração dos sacrifícios serão permitidas. Mas depois de 3 anos e meio, esse pacto será violentamente quebrado. O Anticristo porá fim à adoração a Deus e entrará no templo como se ele próprio fosse divino. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 diz: Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo, parecendo ser Deus. Após quebrar o pacto, o Anticristo se revelará completamente. Ele entrará no templo de Jerusalém e exigirá adoração, declarando-se Deus. Este ato é o que Jesus chama de abominação da desolação. Daquele momento em diante, uma grande perseguição irrompeu contra Israel, especialmente contra aqueles que se recusaram a adorá-lo. No capítulo 24 de Mateus, o próprio Jesus adverte os habitantes da Judéia, isto é, os judeus. Quando virem o Anticristo profanando o templo, eles devem fugir imediatamente. Não haverá tempo para fazer as malas. O que está por vir será uma tribulação nunca vista antes. Esta será a maior perseguição que Israel já enfrentou em sua história. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 13 e 14, lemos: Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho-homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Aqui, a mulher representa Israel. O dragão, Satanás, persegue o povo judeu através do Anticristo. Mas Deus proverá um lugar no deserto, onde um remanescente de Israel será protegido por 3 anos e meio.
o mesmo período que resta após a quebra da aliança. É um momento de refúgio sobrenatural. Em Zacarias capítulo 14, versículos 2 e 3, o ataque final a Jerusalém é descrito novamente. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas. E metade da cidade irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. No final da grande tribulação, o anticristo reunirá todas as nações sob seu controle para atacar Jerusalém. A cidade será invadida, haverá sofrimento, saques e caos. Mas quando tudo parece perdido, Jeová se levantará em defesa do seu povo. Este é o tempo do retorno glorioso do Messias, quando seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, e ele mesmo lutará por Israel. O ataque final contra Israel será liderado pelo anticristo, que primeiro enganará com uma aliança, depois trairá Israel, profanará o templo e perseguirá impiedosamente o povo judeu. Mas o fim não será derrota, será redenção, porque o Messias virá com poder e glória, destruirá o anticristo e libertará Israel como prometeu. Depois de rever as profecias que predizem os dias mais sombrios para Israel, guerras, traição, perseguição e um ataque final liderado pelo anticristo, é natural que muitos se perguntem: como uma nação tão pequena sobreviverá a tanto ódio? Mas então a Escritura nos lembra de uma verdade eterna, simples mas gloriosa. Salmo 121, versículo 4 diz: Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Não se fala aqui de um exército, de uma potência mundial ou de uma aliança política. Nós falamos sobre Deus. Ele é quem guarda Israel. Foi ele quem a formou, quem a dispersou pela disciplina e quem a trouxe de volta pela fidelidade. Ele é quem selou promessas eternas a Abraão, Isaque e Jacó. E ele não dorme. À medida que os líderes mundiais se reúnem para fazer resoluções, enquanto os inimigos de Israel afiam suas palavras e armas, e enquanto as manchetes se enchem de ódio e ameaças, Deus continua observando. Deus não abandonou seu povo. Israel foi oprimido pelo Egito, invadido pela Babilônia, disperso por Roma, perseguido pela Europa, castigado pelo Holocausto e hoje cercado por inimigos modernos. E ainda assim, continua de pé. Por quê? Pois aquele que guarda Israel não dorme um momento sequer. As notícias não estão escrevendo história. A história está nas mãos do Todo-Poderoso. Um grande teste virá. O anticristo surgirá. Jerusalém será cercada. O templo será profanado. Mas quando tudo parece perdido, os céus se abrirão. O rei retornará. Seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. E naquele dia, todos os olhos verão que Israel nunca esteve sozinho. Então chegamos ao final deste vídeo. Oramos para que este ensinamento tenha sido útil para você, que tenha aberto seus olhos, fortalecido sua fé e acendido sua esperança. Compartilhe esta mensagem. Proclame a verdade. E acima de tudo, permaneçam vigilantes, porque as profecias estão se cumprindo. E a redenção está mais próxima do que nunca.